Olá, como você já me conhece, eu sou a Luciana Soares e esse é o quadro Mostre a Sua Arte. E na terça-feira eu li para você o penúltimo capítulo das Crônicas de Avonleia, de Cada Um com a Sua Língua. E chegamos, enfim, agora ao último capítulo. Se você não assistiu desde o início, venha para o canal, assista desde a primeira parte e viva essa história maravilhosa que me encantou, me emocionou, e eu tive vários relatos dos quais eu agradeço a todos que nos acompanharam dentro dessa história. E agora eu vou fazer a leitura da última parte, onde Naomi Clark consegue, enfim, que o senhor Leonard, que é um pastor, vá à casa dela. E ela está num momento muito desesperada, porque ela achava que ele não iria e ela tem um medo do inferno, né? E ela eu termino o capítulo anterior, na voz dela, no penúltimo capítulo, ela dizendo para ele: nenhum desses covardes me contou. Você pode me ajudar? Então vamos seguir no término dessa história maravilhosa. Se eu não posso, Deus pode, disse o senhor Leonard gentilmente. Ele se sentiu muito impotente e ineficiente diante desse terrível pânico e frenesi. Ele tinha visto tristes leitos de morte. Leitos de morte problemáticos, sim, e leitos de morte desesperadores, mas nunca algo parecido com isso. Deus, a voz de Naomi, soou terrivelmente estridente quando ela pronunciou o nome. Não posso pedir ajuda a Deus. Tenho medo do inferno, mas tenho mais medo ainda de Deus. Prefiro ir para o inferno 1000 vezes a enfrentar Deus depois do que tive. E depois da vida que tive. Eu lhe digo, desculpe-me por minha vida perversa. Sempre senti muito por isso o tempo todo. Nunca houve um momento em que eu não estivesse arrependida, embora ninguém acreditasse. Eu fui levada por demônios do inferno. Você não entende, você não pode entender, mas eu sempre lamentei. Se você se arrepender, é tudo que é necessário. Deus a perdoará se você lhe pedir. Não, ele não pode. Pecados como os meus não podem ser perdoados. Ele não pode e ele não o fará. Ele pode e ele fará. Ele é um Deus de amor, Naomi. Não, disse Naomi convicta, obstinada. Ele não é de todo um Deus de amor. É por isso que eu tenho medo dele. Não. Ele é um Deus de ira, de justiça, de punição. Amor. Não existe tal coisa como amor. Eu nunca o encontrei na terra. E não acredito que seja encontrado em Deus com certeza. Naomi, Deus nos ama como pai. Como meu pai? A risada estridente de Naomi, repicando pela sala imóvel, era horrível de ouvir. O velho pastor estremeceu. Não, como um pai gentil, terno, onisciente. Naomi, como você teria amado sua pequena filha se ela tivesse vivido? Naomi se encolheu e gemeu. Eu gostaria de poder acreditar nisso. Eu não teria medo se pudesse acreditar nisso. Faça-me acreditar. Certamente você pode me fazer acreditar que há amor e perdão em Deus, se você acredita nisso. Jesus Cristo perdoou e amou a Madalena, Naomi. Jesus Cristo? Eu não tenho medo dele. Sim, ele podia entender e perdoar, ele era meio humano
Eu digo a você, é de Deus que eu tenho medo. Eles são um só e o mesmo, disse o senhor Leonard, impotente. Ele sabia que não poderia fazer Naomi perceber isso. Este leito de morte angustiado não era lugar para uma exposição teológica sobre os mistérios da Trindade. Cristo morreu por você, Naomi. Ele carregou os seus pecados em seu próprio corpo na cruz. Nós carregamos nossos próprios pecados, disse Naomi ferozmente. Eu carreguei os meus toda a minha vida e eu os carregarei por toda a eternidade. Não consigo acreditar em mais nada, eu não posso acreditar que Deus possa me perdoar. Arruinei as pessoas de corpo e alma, parti corações e envenenei casas. Sou pior que uma assassina. Não, não, não. Não há esperança para mim. Sua voz subiu novamente naquele grito estridente e intolerável. Eu tenho que ir para o inferno. Não é tanto do fogo que eu tenho medo, mas da escuridão eterna. Eu sempre tive muito medo da escuridão, ela é tão cheia de coisas e pensamentos terríveis. Não há ninguém que possa me ajudar. O homem não é bom e eu tenho muito medo de Deus. Ela torceu as mãos. O senhor Leonard andou de um lado para outro da sala com a mais imensa angústia que o seu espírito. O que ele poderia fazer? O que ele poderia dizer? Havia cura e paz em sua religião para essa mulher e para todas as outras, mas ele não podia expressá-las em nenhum idioma que essa alma torturada pudesse entender. Ele olhou para o rosto contorcido dela. Ele olhou para a garota com deficiência intelectual, que ria para si mesma ao pé da cama. Ele olhou através da porta aberta para a noite remota e estrelada. E uma sensação horrível de total desamparo dominou. Ele não podia fazer nada. Em toda a sua vida ele nunca conhecera tanta amargura de alma como essa trazida para ele. Qual é a sua eficácia se você não pode me ajudar? Gemeu a mulher moribunda. Ore, 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 ela gritou de repente. O senhor Leonard caiu de joelhos ao lado da cama. Ele não sabia o que dizer. Nenhuma oração que ele havia pregado seria útil aqui. As velhas e belas fórmulas que acalmaram e ajudaram a passagem de muitas almas nada mais eram do que palavras inúteis e vazias para Naomi Clark. Em sua angústia mental, Stephen Leonard engasgou com a oração mais breve e sincera que seus lábios já haviam proferido. Ó Deus, nosso Pai, ajude esta mulher. Fale com ela em uma língua que ela possa entender. Um lindo rosto branco apareceu por um momento na luz que fluía da entrada da porta fora para a escuridão da noite. Ninguém percebeu e ela rapidamente voltou para a sombra. De repente, Naomi caiu sobre o travesseiro. Os lábios azuis, o rosto terrivelmente abatido, os olhos revirados em sua cabeça. Meg levantou-se, empurrou o senhor Leonard para o lado e passou a administrar algum remédio com habilidade e destreza surpreendentes. O senhor Leonard, acreditando que Naomi estava morrendo, foi até a porta, sentindo-se doente e machucado na alma. Nesse momento, uma figura moveu-se furtivamente para a luz. — Félix, é você? Disse o senhor Leonard em tom sobressaltado. — Sim, senhor. Félix subiu o degrau de pedra. Janet ficou com medo de que você pudesse cair naquela estrada
áspera depois do anoitecer. Então ela me fez vir atrás de você com uma lanterna. E Félix continuou dizendo: eu estava esperando atrás do ponto, mas finalmente pensei que seria melhor vir e ver se você ficaria muito mais tempo. Se você ficar, voltarei para Janet e deixarei a lanterna aqui com você. Sim, essa será a melhor coisa a fazer. Talvez eu ainda não esteja pronto para voltar para casa, disse o Sr. Leonard, pensando que o leito de morte do pecado atrás dele não era vista para os olhos jovens de Félix. É com o seu neto que você está falando? Naomi falou com clareza e vigor. O espasmo havia passado. Se for, traga-o para dentro. Quero vê-lo. Relutantemente, o Sr. Leonard sinalizou a Félix que entrasse. O garoto ficou ao lado da cama de Naomi e olhou para ela com olhos simpáticos. Mas, a princípio, ela não olhou para ele. Olhou atrás dele para o pastor. Eu poderia ter morrido naquele período, disse ela com reprovação sombria em sua voz. E se tivesse, eu estaria no inferno agora. Você não pode me ajudar. Eu terminei com você. Não há nenhuma esperança para mim e eu sei agora. E ela se virou para Félix. Pegue esse violino na parede e toque alguma coisa para mim, disse ela imperiosamente. Estou morrendo e vou para o inferno, e não quero pensar nisso. Toque-me algo para tirar meus pensamentos disso. Eu não ligo para o que você vai tocar. Eu sempre gostei de música. Sempre houve algo nela que nunca encontrei em nenhum outro lugar. Félix olhou para o avô. O velho assentiu. Sentiu muita vergonha de falar. Ele se sentou com a sua fina cabeça prateada nas mãos, enquanto Félix retirava o velho violino da parede e o afinava. O mesmo em que tantas melodias sem Deus haviam sido tocadas em muitas ocasiões selvagens. O Sr. Leonard sentiu que havia falhado em sua religião. Ele não podia dar a Naomi a ajuda que havia em sua religião. Félix passou o arco suave e perplexamente sobre as cordas. Ele não tinha ideia do que deveria tocar. Então seus olhos foram capturados e mantidos pelo olhar ardente, hipnotizante e deprimido de Naomi, enquanto ela estava deitada em seu travesseiro, amarrotada. Um olhar estranho e inspirado surgiu no rosto do garoto. Ele começou a tocar como se não fosse ele quem tocasse, mas algo mais poderoso, do qual ele era apenas um instrumento passivo. Doce, suave e maravilhosa foi a música que se apropriou da sala. O Sr. Leonard esqueceu seu desgosto e o ouviu com espanto, perplexo. Ele nunca tinha ouvido algo parecido antes. Como a criança podia tocar assim? Ele olhou para Naomi e ficou maravilhado com a mudança no rosto dela. O medo e o frenesi estavam indo embora. Ela ouvia sem fôlego, nunca tirando os olhos de Félix. Ao pé da cama, a garota estava sentada com lágrimas nas bochechas. Naquela música estranha estava a alegria da infância, inocente, feliz e abençoada, com o riso das ondas e o chamado dos ventos alegres. Em seguida continha os sonhos selvagens e rebeldes da juventude, doces e puros, e toda a sua selvageria e rebeldia. Eles foram seguidos por um êxtase de amor jovem, amor que a tudo se rende, a tudo se sacrifica. A música mudou. Ela continha a tortura de lágrimas não derramadas, a angústia de um coração enganado e desolado. O Sr. Leonard quase pôs as mãos nos ouvidos para calar a sua intolerável pungência. Mas no rosto da mulher moribunda
Havia apenas um estranho alívio, como se alguma dor muda e oculta tivesse finalmente encontrado a cura para o fim do âmago. A indiferença sombria da desesperança veio a seguir. A amargura da ardente revolta e da miséria, o desperdício imprudente de todo o bem. Havia algo indescritivelmente perverso na música agora, tão perverso que a alma do Sr. Leonard estremeceu de ódio. E Meg se encolheu e gemeu como um animal assustado. Mais uma vez, a música mudou. E agora havia agonia e medo e arrependimento e uma súplica de perdão. Para o Sr. Leonard havia algo estranhamente familiar nela. Ele lutou para se lembrar de onde tinha escutado isso antes. Então, de repente, ele soube. Ele havia ouvido isso nas terríveis palavras de Naomi antes de Félix chegar. Ele olhou para o seu neto com perplexidade. Ali estava um poder do qual ele não sabia. Um poder estranho e terrível. Era de Deus ou de Satanás? Pela última vez a música mudou. E agora não era mais música de tudo. Era um imenso e infinito perdão. Um amor que tudo compreendia. Ele estava curando uma alma doente. Era luz, esperança e paz. Um texto bíblico aparentemente incongruente veio à mente do Sr. Leonard. Esta é a casa de Deus, esta é a porta do céu. Félix abaixou o violino e caiu cansado em uma cadeira ao lado da cama. A luz inspirada se desvaneceu de seu rosto. Mais uma vez ele era apenas um garoto cansado. Mas Stephen Leonard estava de joelhos, soluçando como uma criança. E Naomi Clark estava deitada, imóvel, com as mãos entrelaçadas sobre o peito. Eu entendo agora, ela disse muito suavemente. Eu não podia ver isso antes. E agora é tão evidente. Eu apenas sinto. Deus é um Deus de amor. Ele pode perdoar qualquer um. Até eu. Ele sabe de tudo. Não estou mais com medo. Ele apenas me ama e me perdoa como eu teria amado e perdoado meu bebê se ela tivesse vivido. Não importa o quão ruim ela fosse ou o que ela fizesse. O pastor me disse isso, mas eu não pude acreditar. Eu sei disso agora. E ele enviou você aqui nesta noite, garoto, para me dizer de uma maneira que eu pudesse sentir. Naomi Clark morreu exatamente quando o amanhecer aparecia sobre o mar. O Sr. Leonard levantou-se de sua vigília ao lado da cama e foi até a porta. Diante dele espelhava-se o porto, cinzento e austero, sob a luz fraca. Mas ao longe o sol rasgava as brumas. As brumas brancas, como leite que envolviam o mar, e sob ele um brilho virgem de água espumante. Os pinheiros no porto se moviam suavemente e sussurravam juntos. O mundo inteiro cantou a primavera, a ressurreição e a vida. E atrás dele, o rosto morto de Naomi Clark assumiu a paz que passa pelo entendimento. O velho pastor e seu neto voltaram para casa juntos, em silêncio. Era um silêncio que nenhum dos dois queria romper. Janet Andrews deu-lhes uma bronca e um excelente café da manhã. Então ela mandou os dois para a cama
Mas o senhor Leonard, sorrindo para ela, disse: daqui a pouco, Janet, daqui a pouco. Mas agora pegue esta chave, vá até o baú preto no sótão e traga o que você encontrar lá. Quando Janet se foi, ele se virou para Félix. Félix, você gostaria de estudar música como o propósito da sua vida? Félix levantou os olhos, com um rubor transfigurante em seu rosto pálido. Ah, vovô! Ah, vovô! Você pode fazer isso, minha criança. Depois dessa noite não ouso impedi-lo. Vá com a minha bênção e que Deus o guie e guarde, e faça com que você seja forte para concretizar sua obra e transmitir sua mensagem à humanidade, à sua própria maneira. Não é o caminho que eu desejava para você, mas vejo que eu estava enganado. O velho Abel falou verdadeiramente quando disse que havia um Cristo em seu violino, assim como um diabo. Eu entendo o que ele quis dizer agora. Ele se virou para encontrar Janet, que entrou no estúdio com um violino. O coração de Félix palpitava, ele o reconheceu. O senhor Leonard tomou de Janet e estendeu-o para o garoto. Este é o violino do seu pai, Félix. Cuide para que você nunca faça da sua música o servo do poder do mal. Nunca a degrade para fins indignos, pois sua responsabilidade é com seu dom. E Deus exigirá a conta de você. Fale ao mundo em sua própria língua por meio dela, com verdade, sinceridade, e tudo que eu esperei para você será realizado em abundância. Fim. Eu amei, né? Ficou muito claro, né, que eu amei ler essa crônica. Foi o que eu falei em algum momento, né? É uma crônica que trabalha todas as emoções humanas. Você acreditando ou não, se é verdade ou não. O que importa é que ela foi contada e quem teve a oportunidade de viver, a viveu. Quem ainda não teve, ainda dá tempo, porque está aqui guardada no canal. E já quero pensar o que nós teremos depois. Em algum momento, é claro que eu trarei novamente Elizabeth Maud Montgomery. Com certeza a trarei em uma outra crônica, em uma outra história e num outro momento. E agora, nesse momento, como se dizem no final de muitos contos, e quem quiser que conte outro. Até a próxima semana. Não Mostre a Sua Arte, aqui no canal Arthur Tomás Contos.